Lojas que a gente está vendo na nossa esquerda é da época bizantina. Por isso, ali dá para ver a cruz bizantina, tá? Claro, essas ruínas não são ruínas da época que foi fundada a cidade. Fundaram a cidade na época da civilização Lídia, século VI a.C., mas essas lojas, essas construções é da época bizantina, recente, quer dizer, comparando com a história da cidade. No outro lado, quando a gente sai, vamos passar pelas lojas do Oriente, tá? Então, lá vamos ver nomes dos donos das lojas também. Jacó, Elias, tá? Era o banho romano. Ficava ao lado de ginásio. Ginásio era um lugar que faziam esporte nu, na época grega. Na época romana, com short, mas ao lado do ginásio sempre tinha um banho romano, porque depois de terminar o evento, se banhavam e relaxavam. Principalmente era necessário para os músculos, tá? Vamos lá? Agora, cidade Sardis. Sardis, claro, tem muita importância conforme com o cristianismo, só que tem muita importância pela história do mundo. Por quê? Sardis foi a capital dos lídios, uma civilização que viveu nesse território, na região Egeia, que inventou o primeiro dinheiro. 647, a data que inventaram o dinheiro de electrum aqui nessa cidade, Sardis, na capital da civilização lídia. Depois dos lídios, a cidade passou para o Império Pérgamo. Depois do Império Pérgamo, Império Helênico, Império Pérgamo, Império Romano, Império Bizantino. Então, ordem que a gente estava comentando até hoje, também ordem cronológico que nós vamos mencionar para a cidade Sardis. Essas cidades que fundaram 7 igrejas de Apocalipse foram eleitos de propósito também. Por quê? Porque eram povos que tinham culto pagão bem forte, ou eram cidades que ficavam numas rotas importantes, que recebia muita gente estrangeiro, ficava longe de Jerusalém, passando por essas cidades para chegar até uma outra cidade cristão, evangélico, não precisava passar pelas mesmas cidades de novo, sempre pontos novos. Então, eram localizações estratégicas também. Sardis era uma cidade que chegava a 2 rotas comerciais. A rota real, como a gente comentou, e a rota de seda. A rota real saía da cidade de Susa, Irã, atual. Irã, persa, do mundo antigo. Então, completava 2.700 quilômetros entre Susa e a cidade de Sardis. E essa rota foi formada no século VI a.C. E depois começou a chegar uma outra rota, a rota de seda. Saía da cidade de Xinjiang, da China, chegava até Sardis, completando 6.400 quilômetros. Era para trazer a mercadoria. Mercadoria de Ásia, mercadoria de Oriente Médio, as coisas diferentes, as riquezas do outro mundo até o Ocidente. E daqui dividia para mandar ao porto de Troia, Éfeso, Mileto, Didima, Priene, cidades que ficavam na costa. Como eu falei, no início eles tentaram fazer troco entre a mercadoria. Só que começou a chegar coisas tão diferentes, não tinha nada que correspondia para pagar. Então ficaram com um problema. Numa época para o comércio, de novo tiveram que pagar com alguma coisa diferente, em vez de trocar a mercadoria. Por isso, com ouro e prata, quando misturaram esses 2 metais com valor, fundaram o primeiro dinheiro de moeda, a primeira moeda de electrum. Quando colocavam mais ouro, tinha mais valor. Se tinha mais prata, tinha menos valor. Então, em vez de trocar a mercadoria, aqui, pela primeira vez na história, eles começaram a usar o dinheiro de electrum por causa de tanto comércio. A cidade de Sardis, nesse caso, foi uma cidade muito importante. Tinha uma comunidade judia enorme por causa de comércio na época romana, porque dentro do território romano, como a gente estava comentando, a religião monoteísta, a crença com Deus único, estava proibido. Como a gente comentou que eles perseguiam os romanos, acontece que
não perseguiam os judeus. Por quê? Porque judeus que seguravam o comércio do Império Romano, por isso os judeus estavam em cima das cidades estratégicas que ficavam nas rotas comerciais. Tiatira também tinha uma comunidade, uma população judia. Essa cidade, Éfesos, então, todas essas cidades eram cidades que ficavam nos pontos estratégicos, principalmente comercial. Por isso, a sinagoga mais antiga de Ásia Menor, que a pessoa pode conhecer aqui no Ásia Menor, fica na cidade de Sardes, que depois nós vamos conhecer a sinagoga também. E esse aqui, o que era? Esse aqui era a entrada monumental de ginásio. Toda essa área que nós estamos agora era um mercado, digamos, ágora, esse lado, tá? De ágora, as pessoas entravam ao ginásio, onde eles faziam o treinamento de esporte ou evento esportivo. Então, essa parte foi restaurada uns 17 anos atrás. Dá para perceber que eles levantaram a fachada monumental do ginásio, claro, colocando umas réplicas, columnas da cor amarela, tá? Bem lisa, bem nova, nova mesmo. Tem partes das colunas de mármore, ou dá para perceber, da cor branca, é a coluna original da construção. Só que aquela parte de atrás, com tijolo e tudo, era uma construção da época bizantina. Dá para perceber por causa de tijolo, mas também com o terremoto estava caído. Então foi a primeira parte que eles conseguiram restaurar e levantar a fachada monumental, que foi o ginásio. Do lado, a gente passou pelo banho, né? Banho romano. Como eu falei, todas as cidades gregas e romanas tinham um banho ao lado de ginásio, porque as pessoas que se dedicavam no esporte, depois de terminar o treinamento ou depois de terminar o evento esportivo, tinham que ir para o banho para relaxar, bom, para se limpar, porque suavam muito, mas também era necessário para os músculos. Um relaxante para os músculos, principalmente o tepidário. A cidade, Sardes também, como Tiatira, como Éfeso, como Pérgamo, como Filadélfia, porque Egeu, que nós estamos na região Egeia nesse momento, um território de terremotos, uma zona sísmica. Então, o fim dessa cidade veio por causa dos terremotos também. Depois que foi abandonado, sem a manutenção, com terremotos, com chuva, vento, ficou destruída, estava tapado. Começaram a fazer escavações em volta de 1965, mais ou menos. Depois das escavações, as restaurações dos anos 1980, 90, 95, parou. Nesse momento não tem nenhuma outra escavação. Tem alguma coisa por enquanto aqui? Se quiser, podemos fazer as fotos aqui, depois ir à sinagoga junto. Isso. E ler a carta lá na sinagoga, se quiser. Nossa, fiquei imaginando, imagine como era o templo de Salomão, né? É verdade. Muito grande, né? E lindo, né? Não. Oi. Vou procurar algum lugar. Enquanto vocês lá fora. Só tem aqueles lugares. Tá no meio da escavação. Tem um romano ali, se quiser. Que tem os 7 obras, que tens nome de que vives e estás morto. Sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te.
Porquanto, se não vigiares, virei com o ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Tens, contudo, em Sardes, umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras, e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Você quer falar alguma coisa? Ah, bom. Então, vamos lá. Quer fazer a leitura, né? Só para fazer a leitura? Nós Fazer a estamos leitura. esperando você falar, ansiosamente. A gente está marcando, acho que a gente estava marcando lá no hotel, mas uma coisa que eu perguntei aqui para Zélia, né? E ela confirmou, essa questão ser vigilante, né? Aqui, a cidade de Sardes era uma cidade murada, tinham grandes muros. E como toda cidade murada, existiam aquelas entradas secretas, né? Que para que você não tivesse que abrir os grandes portões, então as pessoas entravam e saíam por aquelas entradas secretas. E Sardes caiu, né, na época de Alexandre, caiu sem que as muralhas fossem derrubadas, né? Não houve essa necessidade, porque um dos soldados aqui de Sardes, ele não foi vigilante, né? Ele entrou por essa entrada, e essa entrada ela estava desguarnecida. Um homem de Alexandre viu onde era essa entrada, e depois todo o exército de Alexandre entrou, né, aqui em Sardes por essa entrada, e essa entrada novamente ela não estava sendo guarnecida. A cidade foi tomada. A cidade foi tomada, né? Então, aqui é a exortação, né, que o Senhor Jesus nos deixa para que nós sejamos vigilantes. Amém. Né? Sejamos vigilantes em todas as coisas. Né? Nós temos, né, cuidado com tantas coisas, né? E às vezes a gente não percebe, né, que a gente tem uma brecha, que a gente tem uma vulnerabilidade na nossa muralha. Ali a gente acha que ninguém vai achar aquela vulnerabilidade. A gente acha que ninguém vai explorar aquilo, né? Mas nós temos um inimigo astuto, que ele está sempre olhando as nossas brechas, e a gente tem que vigiar. A gente tem que vigiar. A gente tem que estar sempre vigilante a respeito daquilo, né, que o Senhor tem nos dado. E também existe uma outra observação que eu queria falar, né? Consolida o resto que estava para morrer, né? Aqui no grego, consolida cuida. A igreja ela estava passando por uma série de problemas, a igreja estava contaminada já com uma série de idolatrias, né? Existia um remanescente aqui que era digno. Um remanescente que a palavra fala aqui, que eram dignas. Umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras. Umas poucas pessoas. Então, né, no meio de tanta idolatria, no meio de tanto paganismo junto a esta igreja, consolida o resto que estava para morrer. Ou seja, cuida das coisas, né? Estabelece, fixa, não permita que as coisas que ainda restam, né, elas morram, né? Cuida para que elas não morram, né? Para que a gente seja de fato uma igreja que esteja vigilante, cuidando, né, da doutrina, cuidando uns dos outros, cuidando do amor, né, que a gente não deixe, né, com que as coisas, o amor, passe de nós, que a gente mantenha sempre firme na palavra, porque principalmente onde nós vivemos, né, irmãos? Tanto paganismo, tantas coisas batendo às nossas portas que não provém do Senhor. Nós temos de fato que nós temos que andar de forma vigilante. Temos que andar vigilante. E ao vencedor será assim vestido de vestiduras brancas. A vestidura branca significa pureza, significa santidade, né? Nós possamos estar andando de forma santa diante da presença do Senhor. Amém? Amém. Buscar a santidade diante do Senhor, não nos contaminarmos com as coisas do mundo, não buscarmos as coisas do mundo, estamos vigilantes a respeito das coisas do mundo que batem nas nossas portas,
né? Que a gente seja uma igreja que não se misture com essas coisas do mundo. E aos vencedores, né? Serão vestidos de vestiduras brancas, e o seu nome de forma nenhuma será apagado do livro da vida. Nós temos o nosso nome escrito no livro da vida. Está escrito com o sangue do Cordeiro. Amém. O sangue do Cordeiro é quem escreveu os nossos nomes no livro da vida. Se nós nos mantivermos fiéis, se nós nos mantivermos puros, né? Eu sei que não é fácil. Existe uma luta, existe ali sempre a opressão, né? Das hostes, dos principados, né? Dos poderes espirituais do mal. Mas ao que vencer, o nosso nome estará para sempre gravado no livro da vida. Amém. É a garantia que o Senhor tem de que não apenas o nosso nome, né, Ele nos dá, que não apenas o nosso nome estará gravado no livro da vida, mas que também o nosso nome será confessado diante de Deus. Ele não apenas estará registrado, mas ele será proclamado diante de Deus e diante dos anjos. Né? Aqueles que se mantiverem, né, fiéis, né, e com as suas vestiduras brancas. Né? E aí eu me lembro daquela passagem que o apóstolo Paulo cita ali, né? Andeis de modo digno da vocação que vocês receberam. Né? Nós recebemos uma vocação do Senhor. Recebemos uma vocação e nós temos que entender que nós devemos andar de modo digno nessa vocação. Amém, irmão? Amém. Amém. Que o Senhor continue a nos abençoar nessa nossa caravana. Amém? Amém. Pia batismal. É aquela ali, ó. Não vou mergulhar ali, não. Olha, só para molhar a cabeça só. Você já foi batizado, hein, moço? Aqui, sabá aqui, ó. Mas a loja era funda pra caramba, hein? Acho que era o subsolo, ó, Jacob Elder, da sinagoga. Para água de chuva que vinha Shabatus. pelo telhado. o canal de água de chuva, ó, que vinha pelo telhado. Olha uma cobra, olha lá, ó. Onde? Aonde? Olha lá, entrou a cobra ali. Sério? Fininha, entrou ali, ó. Acabou de entrar ali naquele... É perigoso, gente. Tem- Ó, tem cobra, viu? Acabei de ver uma aí. Entrou ali na frestinha. Entrar. Ah, ela ia ficar esperando todo mundo para tirar foto. Ela não quis tirar foto, a cobra. O significado dessa palavra é, bom, amor entre os irmãos. Amor não quer dizer paixão como homem e mulher, tá? Os dois irmãos que se gostavam muito, que eles eram os reis do Império Pérgamo, foram as pessoas que colocaram este nome, Filadelfos, quer dizer amor entre os irmãos. Essa cidade foi uma cidade importante. Fundaram na época de Império Pérgamo, no século III a.C. E essas ruínas que a gente está vendo não é daquela época, não. Tem uma parte do século IV esquerda atrás, uma outra igreja anterior, e esses aqui são do século VI. A igreja que foi construída na época de imperador Justiniano, na época de Império Bizantino, século VI depois de Cristo, dá para perceber por causa dos tijolos, tá? Átalo II, quando ele era rei do Império Pérgamo, mandou fundar a cidade bem no meio de umas cidades importantes da civilização Lídia, Lícia. Por quê? Porque eles queriam agregar a cultura grega entre outras cidades perto e nessa região Egeia. Então, de propósito, mandaram construir essa cidade no meio de todas aquelas cidades das outras civilizações, que o povo das outras civilizações não era grego. Os lídios eram indo-europeus, de raça Luvi. O idioma deles era Ilúvia. Depois, quando chegou o Império Helênico, houve a conquista grega, começou a se mudar da raça Luvi para a raça grega, com idioma grego e tal. Mas no início não era. Então a fundação dessa cidade, na realidade, foi por causa disso, para agregar a cultura turca, idioma turco,
cultura grega, idioma grego, entre as outras cidades. Então fundaram essa cidade, Filadélfia, e o nome daquela cidade nos Estados Unidos, Filadélfia, também vem daqui, tá? Vem daqui. E colocaram este nome, Amor entre Irmãos, porque Átalo II, que mandou fundar, por causa do amor contra o seu irmão Eumenos, que ele foi o rei do Império Pérgamo anterior. Aí Eumenos morreu, Átalo II subiu e Átalo II mandou construir a cidade e colocou esse nome por causa disso. A cidade foi destruída com um terremoto forte que aconteceu no ano 17 depois de Cristo, século I. Por causa de que esses tantos terremotos? Estamos numa linha de terremoto? Na realidade não é. A região Egeia é um território que tem muito rio subterrâneo de água termal. Quer dizer, água quente, preso, que formava vapor, também o vapor ficava preso embaixo da terra. Então toda essa energia dessas águas termais subterrâneas movia a terra. O terremoto forte que aconteceu no século I a.C., aqui na região Egeia, por causa dessa energia de vapor que estava preso embaixo da terra, mudou a paisagem, a topografia deste território, também a velocidade dos rios. Os rios começaram a correr com uma alta velocidade e esse movimento desse terremoto, esse movimento da natureza, foi um movimento que os rios começaram a assorear as baías das cidades que ficavam na costa Egeia, como Éfeso, como a gente comentou. Troia teve o mesmo problema. Mileto, Didima, Priene. Então, estamos num território de terremotos. A razão de ter todas essas cidades destruída, construída, foi por causa dos terremotos. Água termal, nós vamos provar hoje em Pamukkale, perto da cidade de Laodiceia, onde corriam os rios maiores de água termal embaixo da terra. Acontece que hoje em dia não tem terremoto. Por quê? Porque já usamos o vapor desses rios subterrâneos de água termal para a indústria daquela região, indústria de têxtil, para fazer fio de algodão e para o tingimento. Lembra que em Tiatira, hoje em Sardes, nós já mencionamos, desde a antiguidade até hoje, estamos num território que tem uma produção enorme e importante de algodão e têxtil, vendedores de tinta para dar a cor para o fio de algodão, para fazer tecidos com as cores diferentes. Então era uma atividade importante desde aquelas épocas. A gente, quando diz desde aquelas épocas, quer dizer mais ou menos dos anos 800, 700 a.C. começou esse trabalho, atividade de têxtil, de tingimento e tal. E ainda a cidade de Nisli, cidade que fica Laodiceia, Pamukkale, é uma grande cidade industrial da fábrica de têxtil que prepara tecidos para as casas, cortinas, roupa de cama, essas coisas. E também para dar a cor, tingimento para o fio de algodão. Carta? Cadê o... Carta. Cadê o grupo 2? Grupo 2. Pérgamo foi o império que mandou fundar a cidade. Então vamos ouvir, irmãos. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Que tens pouca força, entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei na hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora.
conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor, falo-ei coluna no santuário de meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vindo da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Irmãos, uma das coisas que eu queria comentar aqui, esse texto nos fala a respeito da chave de Davi. É uma profecia de Isaías 22, né? A respeito da quando Deus estava ali tirando a autoridade, né, dos reis ali e passando para Eliaquim, né? Então é uma referência à profecia de Isaías 22. Depois eu vou ler aqui. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Aqui, esta igreja, né, a igreja que se reunia aqui, né, era uma igreja que se considerava uma igreja pequena, uma igreja humilde, uma igreja sem força, uma igreja fraca, mas era uma igreja fiel. Era uma igreja que guardava a palavra, era uma igreja que perseverava, era uma igreja que se mantinha fiel aos caminhos do Senhor, não é? Mantinha-se em retidão diante do Senhor. E o que me faz lembrar aqui um texto, não é? Da segunda carta de Paulo aos Coríntios, eu quero ler com os irmãos. Certa vez o apóstolo Paulo também se sentiu fraco, ele também se sentiu angustiado, ele também estava se sentindo muito pequeno diante das circunstâncias que o cercavam, não é? E ele então estava aqui com algo que ele não conseguia suplantar, que era um espinho na carne que ele tinha. E o texto que eu quero ler diz o seguinte: e para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Amém. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Então é que sou forte. Então a igreja aqui se sentia fraca, a igreja aqui se sentia angustiada, era uma igreja necessitada, mas ela via no Senhor a sua força, no Senhor. Tanto que o Senhor promete a esta igreja, se ela se mantivesse fiel, veja a promessa que o Senhor coloca para ela, né? Em ela se mantendo fiel. Falo-ei coluna no santuário do meu Deus. A coluna, não é? É um instrumento da força, é quem sustenta todas as coisas. Não é? Quando nós estamos fracos, nós estamos confiando no Senhor, o Senhor nos torna colunas. Amém. Ele nos fortalece, Ele nos dá esta força. É Ele quem nos sustenta, é Ele quem está ali diante de nós nas nossas necessidades. Portanto, nós podemos crer na palavra do Senhor, crer que se nós nos mantivermos perseverantes, fiéis a tudo aquilo que o Senhor tem para nós, Ele nos estabelecerá como colunas no templo do Senhor. Amém? Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe. Laodiceia. Aquela parte ali já existia, né? É. Laodiceia.
Agora só uma cabaninha. Ela tá com medo de pisar. De braço, né? Ai, dá uma aflição. Que engraçado. Explica aquele arco ali. Carta à igreja em Laodiceia. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: Estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. E nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Amém. Queridos, eu queria comentar só rapidamente duas coisas aqui. Ao que parece, nós temos aqui fontes termais. E a água tinha que ser trazida de lá para cá ou de alguma outra região. E através dos aquedutos, a água chegava morna. Né? Ela chegava morna, a ponto de que ela não era uma boa água para ser bebida. As águas quentes, elas tinham a função terapêutica que a gente viu em outros lugares, né? A água fria, ela é boa para ser bebida, mas a água morna causa aquela ânsia, causa aquela ânsia. Né? E ao que parece era o problema, um dos problemas, né, que nós tínhamos aqui nessa igreja, nessa cidade, porque a água ela vinha quente e no aqueduto ela ia perdendo a sua temperatura e ela chegava aqui morna, né, a ponto de ela não ser uma água muito boa para o consumo. Uma outra questão que eu queria chamar a atenção é a questão da autossuficiência dessa igreja. Né? Era uma igreja que achava que tinha tudo, uma igreja que achava que era rica, que era abastada, que não tinha nenhum problema, mas o Espírito do Senhor revelou, não é? Que essa igreja, na realidade, ela era uma igreja pobre, era uma igreja nua, era uma igreja cega, né? Ao que parece também aqui eu estava conversando com a Zélia, havia um hospital de olhos aqui, oftalmológico, né? Um centro médico aqui para olhos, né? Parece que ainda não descobriram onde não desenterraram, mas existem essa informação, né? De que aqui você tinha um tratamento, né? Para os olhos, né? E aqui é a recomendação do Senhor, para que esta igreja se revestisse, né? De vestiduras brancas e que usasse o colírio, né? Um colírio, né? Usasse o colírio para que ela pudesse enxergar, para que ela pudesse ser curada da sua cegueira, bem como comprar ouro refinado. Era uma igreja, mas de quem? Do Senhor, né? Era uma igreja uma cidade que tinha aqui um grupo de cristãos que, pelo visto, tinha aqui muita autoconfiança. Também, conversando com a Zélia, ela comentou
que pelo fato de da cidade estar localizada aqui no alto do topo, né, no topo dessa montanha, né, eles achavam que eles não estariam sujeitos a nenhum tipo de invasão, que eles estavam tranquilos, que eles estavam assim numa condição tranquila, né, que ninguém iria atacá-los, que a cidade estaria naturalmente protegida, né? E é isso que a gente vê que de fato não aconteceu. E tem aqui uma outra questão que eu acho muito bonita nessa carta, né? A respeito do verso 19: eu repreendo e disciplino a quantos amo. A repreensão do Senhor, né? E aí isso me faz lembrar aquele texto de Hebreus. Eu gostaria de ler o texto de Hebreus para os irmãos também, né? Que diz assim: porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais, segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual e então viveremos? Pois ele nos corrige por pouco tempo, segundo o melhor lhes parece. Pois eles, nossos pais, né, nos corrigiam por pouco tempo, segundo o melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda disciplina com efeito no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, frutos de justiça. Por isso, restabelecei as mãos decaídas e os joelhos trôpegos, e fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Amém. Nós vimos lá em Sardes uma igreja que era uma igreja que não vigiava. Não vigiava. Tinham muralhas altas, mas o inimigo entrou por uma brecha, porque era uma brecha que não tinha ali nenhum tipo de vigilância. Depois nós vimos ali em Filadélfia, nós vimos uma igreja que se achava fraca, necessitada. Mas o Senhor via esta igreja, né? E o Senhor estava ali ao lado daquela igreja, apoiando e tornando aquela igreja forte. E aqui nós temos uma igreja que se sentia autossuficiente, uma igreja que achava que tinha tudo, mas na realidade o Espírito do Senhor estava revelando que ela não tinha nada, que ela precisava buscar do Senhor a sua riqueza e não ter em si mesma a sua autossuficiência. Que isso seja um alerta para nós também, que o nosso suprimento venha do Senhor. Amém. Que a nossa suficiência venha do Senhor. Amém. Se precisamos de colírio, que o Senhor, né, o Senhor abra os nossos olhos, que o Senhor cure a nossa visão, Amém. que o Senhor nos dê o seu ouro refinado, Amém. que o Senhor nos dê as suas vestiduras brancas, para que nós possamos andar em santidade diante da sua presença, e não baseados na nossa própria autossuficiência, Amém. não baseados na nossa própria capacidade de resolver as coisas, mas que o Senhor nos guie a todo momento, amém? Amém. Que o Senhor esteja conosco e Ele seja a nossa maior Amém. riqueza. Amém. Amém? E se for necessário que o Senhor nos corrija, que assim seja, porque Ele estará agindo na minha vida e na tua vida como um Pai que nos ama, um Pai que nos ama, porque o Senhor ama ao filho que corrige. Amém. O Senhor ama ao filho que corrige. E mesmo que a gente fique tristinho muitas vezes, né? Por ter recebido o puxãozinho de orelha do Senhor, mas depois a palavra nos fala que isso nos produz, né, um fruto pacífico, né, de justiça. Que assim seja na minha vida e na tua vida. Amém? Amém. Supõe que antes era um templo dedicado aos Zeus, depois, na época romana, para Isis, mas não temos certeza. E ele está fechado para conservar, no caso? Conservar para ver, para não pisar, mas para ver. Porque senão deixariam aberto para que pudesse... Aqui?
morro. Nada a ver. Como diz minha mãe. Por quê? Porque no 262 a.C., o rei do Império Sírio e rei da Síria era Antíoco II, que estava casado com uma senhora chamada com este nome, Laodiceia. Ele mandou, era uma tradição, mandar construir templos dedicados para as esposas. Em vez de mandar construir um templo, ele mandou construir uma cidade no século III a.C. Então, essa avenida levava o nome Síria. Só que a cidade não tinha uma avenida só. Tinha 4 avenidas com 4 entradas principais. Com cada direção, pegava um nome diferente. A avenida que ficava para lá, naquela direção, levava o nome da cidade Hierápolis, Pamukkale de hoje em dia. Essa avenida que vinha desse lado, levava o nome principal, Síria. A avenida que vinha desse lado, Afrodisias, cidade Afrodisias, que está nessa direção, dedicado para a deusa Afrodite. Então, a avenida que ficava nesse lado, como se fosse uma cruz, tá? Dedicado para Éfesos. Para lá está Éfesos. Então, tinha 4 portas, cada porta levava nome da mesma avenida que se abria. Então, a gente entrou caminhando pela avenida de Síria. Aqui na nossa direita, lugar que lemos a carta, era um templo. Só que não está marcado qual templo era essa construção. Dizem que era de Zeus, no início. Depois, quando houve a conquista romana, mudaram para um templo para a deusa Isis. Não tem registro, não acharam estátuas aqui perto e por isso a gente não sabe. Eles só supõem, através de alguns documentos escritos sobre essa avenida Síria. Laodiceia, então, levava o nome da esposa de Antíoco II. Era uma cidade muito rica, mas eles se achavam. O povo de Laodiceia se achava mesmo. Foi a única cidade aqui que não tinha muralhas para proteger a cidade. Por quê? Porque diziam, nós construímos a cidade nessa altura. Ficava no morro mesmo, a cidade inteira, não só a parte administrativa. Então, não dá para chegar. Ninguém pode chegar para conquistar essa cidade. Era uma cidade muito rica, tinha comércio, mas além de tudo isso, era uma cidade dos bancos. Os primeiros banqueiros se chama. Banqueiros eram dessa cidade Laodiceia e davam créditos para as pessoas que necessitavam, mas aquele que cobravam de volta, com juros e tudo, era muito alto. Eram todos brasileiros. Então, tá quase para agiota do que para banqueiro. Foi uma cidade riquíssima. Eles tanto se achavam, por causa dessa riqueza, por causa do poder econômico, quando houve o terremoto, que muita cidade ficou destruída na data 17, o Império Romano queria ajudar. Não aceitaram. Disseram que nós temos o nosso dinheiro, de novo podemos construir a nossa cidade. Mas Roma não perdoa ninguém, né? Quando chegaram ao Ásia Menor, começaram a conquistar tudo que ficava em volta, conquistaram essa cidade também. E passou para o Império Romano no século I a.C., a cidade de Laodiceia. Claro, na época romana também fizeram várias construções, por isso dá para perceber, construções de pedra calcária, essa pedra porosa, cheio de buraquinho, é calcária, tá? É o mármore da época romana. E também dá para ver algumas partes, poucas partes, tijolo, época de Justiniano. Vamos caminhar para lá? Vamos? Olha. Completamente um teatro grego. Não tem arco para sustentar, só deitado no morro. E nesse buraco, porque com o morro em frente, formava um eco acústico. Aí a voz de jeito pra lá, chegava lá, aí voltava para as pessoas aqui. Eco! Ha! Olha lá. 2 de 2 isso aqui.
Qual? Vem das mesquitas de lá, daquela aldeia lá embaixo. Gente, estamos no teatro da cidade. A capacidade era para 3.000 pessoas só. Era um teatro grego, com estilo grego. Foi construído, dá para perceber, porque assentos estão deitados no morro. Não tem o suporte arco romano por debaixo. Então, razão de fazer o teatro aqui era esse morro em frente. Porque desse jeito, naturalmente, em vez de construir uma parede que se chama skene, para formar eco, para fazer eco e acústico, eles usaram um monte, naturalmente fazia eco e tinha acústico. Precisava de microfone. Sem microfone nenhum. Cuidado. Então, ainda não tocaram ao teatro. Eu acho que o próximo lugar, eles vão restaurar este teatro. Quando você vê a foto no internet, tirado por helicóptero, assim, tipo um cráter de meteora. Mas não é. É o teatro que foi construído nesse buraco natural na cidade. Dava a impressão que era alguma coisa que tinha afundado a terra. Né? Não. É natural. Natural. Não era meteora, nada. Natural. Esses teatros, eles eram livres? As pessoas vinham se quisessem? Ou eram pagos? Como era? Não. Se era um dia para avisar alguma coisa no teatro, tudo bem. Mas nos outros dias pagavam para entrar. Bilhete. Para assistir. Teatros. Nem dava para furar assim pra atrás, não. Não. Ele só morou numa época em Éfeso, depois ele foi preso na ilha Patmos. E desse jeito dá para perceber que ele escreveu essas cartas certinho, com a posição da cada cidade, com a visão de Jesus Cristo. Jesus Cristo que mandou escrever explicando o que tinha nessa cidade, qual era o problema ou o que tinha em volta, do jeito que tinha que escrever as cartas. Então, ele nunca veio para essas cidades. Não foi revelação mesmo. Isso, nunca veio. Não está registrado nenhuma viagem dele. Depois que ele veio de Jerusalém, veio diretamente a Éfeso. Ele começou a morar lá, começou a escrever evangelho lá, mas ele nunca viajou no Ásia Menor. Paulo, sim. Ele fez 4 viagens e uma maioria dessas viagens aconteceu aqui no Ásia Menor. Algumas nas ilhas, tudo bem, na Grécia, mas João nunca viajou. Ele não conhecia, só conhecia Éfeso. A respeito da Galácia, se a Galácia era na parte baixa ou se era nas terras altas. Estava no Oriente de Egeu. No Oriente, certo? Assim, mapa de Turquia, né? Assim. Aqui está a costa Egeia, porque aqui está o mar Egeu. Certo. Tá? A região Egeia termina assim, tá? A ponta que terminava a região Egeia começava a Galácia. Então era o norte. Um pouquinho mais, isso. Não em cima. Noroeste. Nordeste? Nordeste. Pra direita, nordeste. Exatamente. Nordeste. Era tudo pertinho mesmo. Sim. Porque tem duas... É uma questão debatida se a Galácia era mais ao noroeste ou se era mais ao sul, né? Porque se você achar que... se a Galácia for ao norte, então tem uma cronologia que você faz da vida de Paulo e dos relatos que ele fez, porque ele escreve a Galácia, né? Se foi ao sul, aí tem uma outra interpretação que você pode dar. Não sei se... Região Egeia aqui. Região Egeia. Essa parte. Então, a Galácia... Aqui. Aqui no meio. Assim. Mas daqui para o norte. Não, no meio não, porque essa parte era Capadócia. Galácia estava aqui. Onde está o meu dedo. Ok. Tá? Okay. Bem, então, hoje mais perto aqui de Istambul. Não, entre Galácia e Istambul estava Bitnia, aqui. Tá? Então ela é mais aqui no meio, aqui. Vou colocar assim.
Tá bom? Tá. Aqui. E era uma... Nível do mar. Nível do mar. Chegando assim, aumenta. Então, na área de Galácia, tem os 800, entre 800 a 1.000 metros. Tá? Capadócia, 1.200 metros. Aqui, 2.500. Claro, norte e o sul também tem uma diferença de nível, tá? Então, nordeste é um pouco mais alto do que a parte sul, mesmo que indo para o oriente. Aqui é o Ararat, não é? Esse ponto aqui. Ararat tem 5.197 metros de altura, mas os resumos que acharam do arco estão nos 3.700, 3.800 metros de altura. Da Arca? Sim, da Arca. Noé. E assim, Noé. Acharam alguma coisa lá? Acharam. Desde 1981 tem escavações. Americanos que estão fazendo as escavações. Agora National Geographic, o canal, National Geographic, está fazendo documentário. Já vi na televisão. Já começou a passar? Mostra a foto de cima, a montanha. Tem uma forma, um buraco enorme, mas não é um buraco natural. Você vê, é uma coisa, parece que está feito, ou alguma coisa ficou em cima. Aí, nas profundidades daquele lugar, acharam uns pedacinhos de carvão. Começaram a fazer exames em cima esses pedaços, mas indo para mais profundo, acharam mais coisas. Eu não sei exatamente que tipo de peça que mostra que era o lugar que parou a Arca de Noé e tal, mas desde 1981 e faz 2 anos que parou. Declararam que foi o lugar exato que parou a Arca de Noé e tal. E depois veio o canal para fazer documentário. Veio o National Geographic. Nós fiquei imaginando, imagine como era o templo de Salomão, né? É verdade. Muito grande, né? E lindo, né? Não. Vou procurar algum lugar. Deixa eu encontro vocês lá fora. Só tem aqueles lugares. Tá no meio da escavação. Tem um romano ali, você tá vendo? Nós vamos tirar uma foto. Nós vamos tirar uma foto. Depois da foto, vamos fazer que tem os 7 obras, que tens nome de que vives e estás morto. Sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te. Porquanto, se não vigiares, virei com o ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Tens, contudo, em Sardes, umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras
e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Você quer falar alguma coisa? Ah, bom. Então, vamos lá. Quer fazer a leitura, né? Só fazer a leitura? Nós Fazer a estamos leitura. esperando você falar, ansiosamente. A gente está marcando, eu acho que a gente estava marcando lá no hotel, mas uma coisa que eu perguntei aqui para Zélia, né? E ela confirmou, essa questão ser vigilante, né? Aqui, a cidade de Sardes era uma cidade murada, tinham grandes muros. E como toda cidade murada, existiam aquelas entradas secretas, né? Que para que você não tivesse que abrir os grandes portões, então as pessoas entravam e saíam por aquelas entradas secretas. E Sardes caiu, né, na época de Alexandre, caiu sem que as muralhas fossem derrubadas, né? Não houve essa necessidade, porque um dos soldados aqui de Sardes, ele não foi vigilante, né? Ele entrou por essa entrada, e essa entrada ela estava desguarnecida. Um homem de Alexandre viu onde era essa entrada, e depois todo o exército de Alexandre entrou, né, aqui em Sardes por essa entrada, e essa entrada novamente ela não estava sendo guarnecida. A cidade foi tomada. A cidade foi tomada, né? Então aqui é a exortação, né, que o Senhor Jesus nos deixa para que nós sejamos vigilantes. Amém. Né? Sejamos vigilantes em todas as coisas, né? Nós temos, né, cuidado com tantas coisas, né? E às vezes a gente não percebe, né, que a gente tem uma brecha, que a gente tem uma vulnerabilidade na nossa muralha. Ali a gente acha que ninguém vai achar aquela vulnerabilidade, a gente acha que ninguém vai explorar aquilo, né? Mas nós temos um inimigo astuto, que ele está sempre olhando as nossas brechas, e a gente tem que vigiar. A gente tem que vigiar. A gente tem que estar sempre vigilante a respeito daquilo, né, que o Senhor tem nos dado. E também existe uma outra observação que eu queria falar, né? Consolida o resto que estava para morrer, né? Aqui no grego, consolida cuida. A igreja ela estava passando por uma série de problemas, a igreja estava contaminada já com uma série de idolatrias, né? Existia um remanescente aqui que era digno. Um remanescente que a palavra fala aqui, que eram dignas. Umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras. Umas poucas pessoas. Então, né, no meio de tanta idolatria, no meio de tanto paganismo junto a esta igreja, consolida o resto que estava para morrer. Ou seja, cuida das coisas, né? Estabelece, fixa, não permita que as coisas que ainda restam, né, elas morram, né? Cuida para que elas não morram, né? Para que a gente seja de fato uma igreja que esteja vigilante, cuidando, né, da doutrina, cuidando uns dos outros, cuidando do amor, né, que a gente não deixe, né, com que as coisas, o amor, passe de nós, que a gente mantenha sempre firme na palavra, porque principalmente onde nós vivemos, né, irmãos? Tanto paganismo, tantas coisas batendo às nossas portas que não provém do Senhor. Nós temos de fato que nós temos que andar de forma vigilante. Temos que andar vigilante. E ao vencedor será assim vestido de vestiduras brancas. A vestidura branca significa pureza, significa santidade, né? Nós possamos estar andando de forma santa diante da presença do Senhor, amém? Amém. Buscar a santidade diante do Senhor, não nos contaminarmos com as coisas do mundo, não buscarmos as coisas do mundo, estamos vigilantes a respeito das coisas do mundo que batem nas nossas portas, né? Que a gente seja uma igreja que não se misture com essas coisas do mundo. E aos vencedores, né, serão vestidos de vestiduras brancas, e o seu nome de forma nenhuma será apagado do livro da vida.
Nós temos o nosso nome escrito no livro da vida. Está escrito com o sangue do Cordeiro. Amém. O sangue do Cordeiro é quem escreveu os nossos nomes no livro da vida. Se nós nos mantivermos fiéis, se nós nos mantivermos puros, não é? Eu sei que não é fácil. Existe uma luta, existe ali sempre a opressão, né, das hostes, dos principados, né, dos poderes espirituais do mal. Mas ao que vencer, o nosso nome estará para sempre gravado no livro da vida. Amém. É a garantia que o Senhor tem de que não apenas o nosso nome, né, Ele nos dá, que não apenas o nosso nome estará gravado no livro da vida, mas que também o nosso nome será confessado diante de Deus. Ele não apenas estará registrado, mas ele será proclamado diante de Deus e diante dos anjos. Né? Aqueles que se mantiverem, né, fiéis, né, e com as suas vestiduras brancas. Né? E aí eu me lembro daquela passagem que o apóstolo Paulo cita ali, né? Andeis de modo digno da vocação que vocês receberam. Né? Nós recebemos uma vocação do Senhor. Recebemos uma vocação e nós temos que entender que nós devemos andar de modo digno nessa vocação. Amém, irmão? Amém. Amém. Que o Senhor continue a nos abençoar nessa nossa caravana. Amém? Amém. Pia batismal. É aquela ali, ó. Não dá pra mergulhar ali, não. Olha, só para molhar a cabeça só. Você já foi batizado, hein, mocinho? Aqui, sabá aqui, ó. Mas a loja era funda pra caramba, hein? Acho que era o subsolo aí, Jacob Elder, da sinagoga. Para água de chuva que vinha Shabatus. pelo telhado. o canal de água de chuva, ó, que vinha pelo telhado. Olha uma cobra lá, ó. Onde? Aonde? Olha lá, entrou a cobra ali. Sério? Fininha, entrou ali, ó. Acabou de entrar ali naquele... É perigoso, gente. Tem, ó, tem cobra, viu? Acabei de ver uma aí. Ai, que legal, cadê ela? Entrou ali na frestinha. Ah, ela ia ficar esperando todo mundo para tirar foto. Ela não quis tirar foto, a cobra. Ai, uma cobra entrou aqui. Não, fica. Tudo bem.